Lei de Incentivo à Cultura, Lei Rouanet, Ministério da Cultura, Governo Federal, Brasil, União e Reconstrução, Pan-Americana, Escola de Arte e Design, na Amazônia e Instituto Cultural Vale apresentam... Dia. Em frente à fachada de um prédio, um grande banner, Pan-Americana, Escola de Arte e Design, em letras brancas, um país chamado Pará. Em salas do prédio, pessoas numa exposição. São 23 artistas convidados dentro da curadoria. Aí envolvemos também o quê? Oficinas, palestras. Então, sempre dentro do tema, trazendo o Pará para fora do Pará. Fatinha Silva, coordenadora geral. Vendo a longa história da fotografia que começou lá, um registro dos anos 80, 90, que era fotografia contemporânea, que tinha a Roseli como curadora, tinha o Mariano Frautal Filho também envolvidos nesse projeto. E Gui Veloso, grande fotógrafo paraense, resolveu fazer assim, por que não agora a gente atualizar tudo o que aconteceu. O mais forte dele é a fotografia, mas a gente resolveu envolver outras linguagens também, que faz um diálogo que tem tudo a ver também com essa mostra. Na exposição, grande foto de uma sala com mesa e cadeiras. Em frente e atrás da foto, uma cadeira. A escolha a partir de um recorte das gerações... Roseli Nakagawa. Ela levou em conta não uma questão da idade. Curadora. Tem alguns fotógrafos que são jovens fotógrafos, mas não são pessoas jovens. Eles são novos como linguagem fotográfica. Eu pensei em um grupo de fotógrafos que tivesse uma relação entre um período importante da fotografia paraense, que foi a década de 80 e 90, quando a fotografia começou a se fortalecer, digamos assim, ao nível nacional, ou pelo menos começou a ter uma visibilidade a nível nacional, e qual que seria o impacto dessa geração na geração mais nova, mais contemporânea. Essa mostra que reúne várias mídias diferentes e que fazem até uma tridimensionalização da fotografia que podia ser plana, é um questionamento, né, de o que é contemporâneo, o que é tradicional, o que foi importante na década de 80, hoje pode ser descartado. É um questionamento de um tempo presente contínuo que pode ser conjugado e interagir sem problema nenhum em diversas gerações. Em um salão, grandes caixas e pacotes, em letras pretas numa das caixas, na Amazônia. O projeto expográfico, ele entra dentro desse desenho de atmosfera. Flávio Franzosi. Você criar um espaço de fruição entre espectador e obra. O de como essa obra ela pode se manifestar e entrar nesse lugar de conversa. Como uma obra conversa com outra. Projeto expográfico. Então são desenhos de paisagens que vão se formando, que ajudam na conversa do espectador e na conversa, na fala das próprias obras. A conceituação foi a própria cidade e o que os espaços me forneciam. Tanto que essa ideia de trabalhar com a relação das Ancas era uma maneira de baixar o olhar e conseguir construir um segundo espaço dentro desses outros espaços. Numa das salas da exposição, dois homens caminham. Essa exposição revela Orlando Maneschi, uma série de pessoas, personagens, atores sociais. Artista convidado. Muitas vezes são invisibilizados. São ribeirinhos, são pessoas comuns, são lugares que, por vezes, são lugares de passagem, são lugares que estão no circuito da cidade e que toda a vida flui por eles, seja desde o mercado do Ver-o-Peso, seja o Museu Guild, que está ali um dos museus mais antigos do Brasil. Então você tem assim lugares, espaços, recortes e atores que vão estar sendo visibilizados. Um objeto de madeira e vidro em formato de olho. Eu sou uma pessoa que ama a fotografia. É uma sensação de felicidade, eu acho. Alberto Melo Viana. Eu saí de Curitiba para vir aqui ver essa abertura de exposição, porque no meio... Fotógrafo e jornalista. Dos fotógrafos, tem vários que são meus amigos, né? Como aqui o Miguel Chicaoca, que a gente está aqui em volta da obra dele. Foto, num olho, ponteiros de relógio sobre a pupila. Quando eu entrei na exposição, eu fiquei bastante impactada, justamente com a atmosfera dela. Mônica Maia. Como a cenografia, a expografia está desenhada para as fotos todas em preto e branco, né? E as fotos, assim, estão explodindo, assim. Tem uma sensação muito boa, muito impactante. E as cores da Amazônia foram para as paredes e não para as fotos, né?
Então isso deu uma sensação muito potente. Presidente RPCFB, uma jovem fala em Libras. Esse é um lugar realmente maravilhoso. Essas fotos do Pará, o lugar, a cultura, as características. Vitória Lopes, até estudante. mesmo a mata, tudo mostrado de uma maneira tão natural. Eu não conheço o Pará, mas aqui parece que eu estava no lugar. Foi algo impressionante. Outra é a jovem. primeira vez que eu venho nesse espaço. Paula Watanabe, Eu estudante. fiquei assim, impressionada com a cultura. Ela fala em Libras. Com essa arte nas fotos. Realmente foi algo maravilhoso, eu gostei demais. Eu gostei muito de ter intérprete de Libras aqui para acompanhar, para a gente até poder entender todo o contexto da exposição que está escrito na nossa língua. Numa sala na penumbra, uma jovem usa uma lanterna. O projeto de acessibilidade é uma solução multidisciplinar, a gente faz ela em conjunto. Então é uma troca muito grande entre a curadoria e a expografia. E a acessibilidade é um desafio, porque ela traz camadas diferentes das obras. Então, acima de tudo, é um aprendizado a cada nova exposição. Silvia Arruda, projeto de acessibilidade. Essa exposição dialoga com um Brasil que é pouco visto ainda, com a sua diversidade. Michel seja ela Pinho, indígena, seja ela negra, seja ela arquitetônica, historiador seja e palestrante. Da sua contemporaneidade. O primeiro ponto é que é fundamental esse projeto, é a sua itinerância. Fazer com que você tenha a arte e a cultura de Belém circulando por muitos espaços é fundamental para que a gente tenha, né, o reconhecimento da nossa identidade como produtores de cultura e também como excelência em relação à fotografia. No espaço da exposição, Michel Pinho dá uma palestra. Em outro momento, no mesmo espaço, palestra com Mariano Clautal Filho. Tema: Arte e Fotografia no Pará, 2010-2020. Numa escola, Michel palestra para estudantes. Tema: Belém, entre fronteiras e olhares na virada do século XIX. Essa palestra voltada para os alunos de escola pública oportuniza democratizar não só o conhecimento sobre a história de Belém, mas sobretudo fazer com que esse projeto alcance uma quantidade muito maior de pessoas, que possa itinerar por São Paulo, Belo Horizonte, Belém, Pratinha, para onde ele for. Estudantes aplaudem. Colocaria a fotografia como mais um dos vetores possíveis, é claro que conectado a esse universo da luz. Miguel Chicaoca. Potência muito grande. Arte educador e artista convidado. Também falar com o universo, falar com a natureza, falar com aquilo que, enquanto luz, ela nos leva a conectar esse campo maior da nossa própria existência. Numa escola, vivência com Miguel Chicaoca. Tema: Olhos de ver, mas com que olhos? A proposta que eu sempre gosto de trabalhar é exatamente essa construção para e passo de uma leitura daquilo que compõe o universo da imagem no primeiro plano, de volta a esse lugar da matriz, da gênese, que é a luz, e configurar-se, portanto, uma experiência mais imagética, não no plano bidimensional ou capturado pelo dispositivo óptico, mas como pensamento, como sentimento, enfim. A gente vê que a luz, ela vai formar imagens, mas não só em telas, como também dentro das nossas mentes. André Santos de França, professor de física da rede pública. Entender como a imagem ela se forma também no nosso interior. A gente literalmente fez uma câmera usando materiais recicláveis. Princesa Rasna Bassanelli, aluna do terceiro ano do ensino médio. Eu gostei, com certeza vou reproduzir em casa. Aí nisso eu despertei a minha mente, né, que eu não sabia que isso era possível fazer. Matheus Walter Lopes, aluno do 9º ano do ensino fundamental. Melhor que essa. Poder compartilhar esse sentimento e ter o acolhimento disso, e que cada um possa fazer o seu pequeno percurso e que isso ficar depositado na alma, para mim é um presente, né? Já é um retorno imediato que eu sinto. Na exposição Um País Chamado Pará, uma mulher diante de um grande monitor. Ela usa headphones. Fica um sentimento de... Isabel Pinheiro, galerista. De pertencer a esse lugar. Para mim é muito forte. Eu sou de Belém, vivi a minha vida inteira lá. Visitantes admiram as obras. Isso é uma questão que desenvolve a cultura e, portanto, a arte de uma maneira contínua, forte e muito mais questionadora, né? Porque quanto mais original você é, nessa questão da origem e não da originalidade, que é uma artificialidade, mais potente e mais forte ela fica. Roseli Nakagawa, ela e outras pessoas posam para uma foto. Fotografias objetos da exposição.
Nossa homenagem ao grande compositor belenense Paulo André Barata, 1946-2023. Sua música Porto Caribe, em que uma frase nomeia esta exposição, demonstra seu amor pelo Pará e por nossa cultura. Paulo André Barata para sempre será um talentoso representante de nosso país chamado Pará. Créditos selecionados. Realização Associação na Amazônia, Ministério da Cultura, Patrocínio Master, Instituto Cultural Vale. Parceiro, Pan-Americana Escola de Arte e Design, Coordenação Geral Fatinha Silva, Curadoria Roseli Nakagawa, Direção de Produção São Paulo, Bruno Stort. Audiodescrição Videochac, Lei de Incentivo à Cultura, Lei Rouanet, Governo Federal, Brasil, União e Reconstrução.